Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse aqui é o trabalho de jovens daquilo que tem sido transmitido às igrejas para o aperfeiçoamento do entendimento da palavra, da doutrina. E o assunto que nós damos continuidade fala sobre, nesse momento, de apostasia, da heresia. E o texto básico que nós vamos usar para o nosso trabalho está em Isaías, no capítulo 27, versículo 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a guardarei. Esse texto no Velho Testamento, profeta Isaías, fala daquilo que é o momento esperado por todos nós, e naquele dia. Primeiro fala, naquele dia, está dizendo o seguinte, olha, vai ter um dia em que a sua luta, a sua prova, ela vai ter fim, da igreja fiel de Israel. Ou seja, é o momento em que findou todas as coisas e agora é o momento nosso com o Senhor e tudo se passou, agora novos céus, nova terra. E como consequência disso, no texto bíblico, o Senhor está dizendo, o Senhor com a sua espada, ou seja, é a espada do Senhor, que é a palavra da sua boca, que vai agir dessa forma. Isso é interessante mostrar que a espada, ela depende da habilidade daquele que manuseia. E quem tem a palavra é o Senhor. A palavra é dele, ele é a própria palavra, e ele age com o seu poder, com a sua graça, e quem estiver à frente dela vai ser para salvação ou para juízo. Quando nós vemos desde lá no Éden, a espada de fogo, ela impedia que qualquer um se aproximasse da árvore da vida. Ninguém se atreveu, ninguém entrou, porque aquele que guarda é forte. Aí nós temos a segurança daquele Senhor nosso, que é o forte Deus, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso Deus, que nos sustenta em todas as coisas. O que ele fará? Naquele dia, ferirei o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão. Quando nós vimos o seguinte, o Leviatã, o que é o Leviatã? Leviatã, ele está escrito aqui na Bíblia, em texto ele sai no livro de Jó, no livro de Salmos, e aqui no livro do profeta Isaías. Fala de uma criatura feroz, daquela que, para muitos, parece até uma figura mitológica. Nós não sabemos exatamente descrever qual seria esse animal, mas se está descrito na palavra, o Senhor fez uma referência dele. E aquilo que aterroriza aqueles que se opõem a ele. Então é algo que só pelo poder da palavra de Deus que pode ser vencido. Então o Senhor, a palavra de Deus, ela é verdade. E a palavra de Deus, que é verdade, ela age e tira fora o medo, tira fora todo tipo de perigo e risco para atingir o seu povo. E quando fala da serpente veloz e tortuosa, fala o quê? Da ação do adversário pronto para tirar a bênção do homem. Ele tem pressa, se ele receber uma bênção aqui, ele quer tirar lá fora. Se ele recebe uma bênção, uma maravilha, glorifica o Senhor, daí a pouquinho, se ele não cuidar, lá fora está ali o adversário para roubar a bênção, na velocidade dele. E também que quando se fala daquela serpente tortuosa, aquela que deixa um rastro pelo caminho, ou seja, a destruição, o sinal da ação dele, que ele quer deixar ali, tudo isso é aquilo que está agindo e age diariamente na vida dos fiéis. E por fim, aquilo que fala sobre o dragão, fala do próprio adversário, que ele é vencido, morto, destruído, e assim ele é acabado, e não existe mais qualquer menção dele. Agora só é lançado ali no lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade, junto com aqueles que deram ouvido às suas palavras. Como o Senhor fala o seguinte, o combate, que fala o combate, aquele que lançou da sua voz tudo que é possível para desviar o homem do projeto de Deus. Ele já começou com Adão. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, colocado no Éden, ali para desfrutar de todas as coisas, ouvindo a voz de Deus, mas um dia a serpente falou algo, usando a própria palavra de Deus, ele foi e distorceu tudo.
E o homem descuidado, ao ouvir a voz da serpente, o que acontece? Ele se desviou da voz do Senhor, da palavra de Deus, e seguiu a voz da serpente. Ele deixou a voz, a palavra da espada poderosa de Deus, para seguir aquele sobre quem há um juízo que vai ser destruído por aquela mesma palavra. Olha só que tragédia que é o homem seguir aquilo que é fora da palavra de Deus, aquilo que é herético, aquilo que não está de acordo com aquilo que é profético. Ele vai e segue aquela palavra e aquela palavra o leva à destruição, à morte, ao pecado. E é isso que o homem fez, através da influência de todo esse mal que vai ser vencido, destruído. E nós vemos que durante a história, o homem, ele se desviou da presença de Deus, aí Deus, dentro do seu projeto de eternidade, ele, já antes antecipando tudo isso, antes que o mundo fosse criado, o projeto de salvação já estava pronto, e agora ele conduz o homem nesse caminho. Separa um povo, Israel, vem ali esse povo que serve ao Senhor, mas chegar um momento em que ele deixa de ser fiel, não quer mais servir ao Senhor, esquece o Senhor, serve a outros deuses, vários juízos vêm sobre Israel, até que chega o momento que estaciona ali, aí Deus rejeita Israel, aí vem a oportunidade dos gentios, que agora aqueles que creem no Senhor, ele veio para os seus não quiseram, rejeitaram, mas os gentios agora recebem aquela bênção que era originariamente para os hebreus e fica com aquela bênção, está com uma igreja. E com isso tudo aí, isso é a batalha que tem diuturnamente que nós enfrentamos. Aí nós aprendemos o que tem de prática para o jovem, o que é prático para você? Simples, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela é profética e a palavra de Deus ela revela todas as coisas. Ela tem poder sobre tudo, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ao discernimento, a verdade, o homem consegue distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é a palavra de Deus e o que não é. Tudo pela palavra viva, pela palavra revelada. Agora, quando o homem abandona isso, entra na razão, no seu entendimento, no seu raciocínio lógico, que atende bem à carne, que atende bem ao intelecto, que atende muito bem aquilo que é a noção humana daquilo que perece, ele entra, distorce a verdade de Deus, ele entra na heresia, que é justamente o ensino diferente daquilo que é a palavra de Deus. Isso é a ruína para muitos. E qual que é pior? O pior é quando entra pela apostasia. Nunca esqueçam disso. Nós já repetimos várias vezes em vários estudos, dizendo o seguinte: a apostasia, ela sai da igreja fiel. Não existe apóstata que não tenha sido fiel um dia. Ora, é claro, você só pode ser infiel se um dia você foi fiel. E ninguém vai dizer, fulano é infiel a alguém que ele nunca foi fiel. Isso não existe. Só se é infiel, se um dia tiver sido fiel. Então, o apóstata, necessariamente, ele sai da igreja fiel. Por isso que a palavra em Apocalipse, nas 7 cartas, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a mensagem é para as igrejas. Se você pega todos os convertidos hoje, toda a igreja, estão ali todos os salvos, todos os salvos da igreja fiel. Agora, o que é que vai acontecer de muitos ali? Alguns vão seguir heresia, vão se afastar. Uns vão sucumbir ao pecado e vão enfraquecer, não vão conseguir continuar a jornada. Outros, que é pior ainda, eles vão sair e vão combater o que eles falavam antes. Eles vão pregar contra aquilo que antes eles anunciavam. Eles vão negar o poder da palavra de Deus, vão negar o clamor, o poder do sangue de Jesus, vão pregar contra o que é dom espiritual, seja o que for. Mas alguma coisa ele vai dizer contra. Não simplesmente deixar de crer naquilo, mas combater veementemente, com todas as forças, um propósito único que é destruir aquilo que eles um dia pregavam. Parece insano, e é insano, porque o homem sai fora do raciocínio, ele entra na amargura da heresia, que vai na apostasia, e assim toda a alegria dele é ver a morte de Jacó. O consolo dele, como Esaú, o consolo de Esaú, o meu consolo é te ver morrer. Ou seja, o consolo dele não é recuperar a bênção, o consolo dele não é retornar ao que ele tinha antes, não é buscar o que ele havia perdido, mas o consolo dele é justamente ver a destruição de Jacó. Ou seja, o apóstata, ele quer ver a destruição
daquele que foi companheiro dele, daquele que um dia pregou junto com ele, daquele que um dia abraçou essa obra junto com ele. Então ele luta veementemente para fazê-lo também um apóstolo tal como ele é. Então sobre esse aí está o quê? Um juízo da parte de Deus. Por isso que o texto ele começa naquele dia, ou seja, isso vai cessar, agora vem o juízo sobre o adversário e diz, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, ou seja, é um momento de graça, é um momento de glorificação. Esta vinha foi cuidada. O Senhor mesmo que plantou, foi plantada com a destra do Senhor. A igreja foi resultado o quê? Do poder de Deus estabelecido, uma obra maravilhosa em nossos corações. Cantai-lhe, eu vou regar. A cada momento, Deus cuida o tempo todo de nós. Somos todos os dias cuidados pelo nosso Deus. E esse cuidado é que nos mantém firme na presença do Senhor. Isso quando nós estamos totalmente comprometidos com essa obra, comprometidos com a obra do Espírito, quem vai cuidar de nós é o Senhor. Ninguém fica tem medo, mas será que existe um perigo de eu entrar para a heresia? Será que existe um perigo de um dia ser apóstolo? Isso não é preocupação sua não, nem minha, nem de ninguém. O nosso negócio é estar debaixo da proteção da mão de Deus, porque o homem, quando ele sai disso, ele tem um propósito mal no coração em fazer isso. Ele deixa de ouvir o Espírito Santo. Você está ouvindo o Espírito Santo? Não tem risco nenhum. O risco é quando dá ouvido à serpente. A obra do Espírito Santo, ela nos faz crer no poder de Deus, que foi uma vinha de vinho tinto. Aquela é o sangue, é o poder do sangue, é o Espírito Santo, é a vida, é aquela ação maravilhosa do poder de Deus em nossos corações. E o Senhor não vai permitir que ninguém faça dano, porque o Senhor está com os olhos dele continuamente. O Deus de Israel não dorme, ele não dormita, ele não cochila, mas ele está o tempo todo atento à nossa necessidade. Enquanto o mundo não enxerga nada, não vê nada, não tem discernimento, está perdido, a igreja conhece o tempo profético que ela vive. Então nós estamos aqui, nós vivendo esse momento, em que a igreja, como houve o tempo de Israel, entrou o tempo dos gentios, esse tempo está terminando, está acabando. E eu estou preocupado, não preocupa não, está chegando o final. Agora é o momento de você cantar ao Senhor, cantar Ele, porque é o momento da volta de Jesus, é o momento do arrebatamento. Nós já tivemos a bênção do Senhor em nossos corações, Deus já nos fortaleceu. Então é o momento do cântico, da colheita, o momento de colher tudo aquilo. É o momento em que as coisas, as dores, elas terminam, o sofrimento, a luta, tudo isso. É o momento de nós entrarmos no gozo do Senhor. Então nós vemos tudo isso, é ação do Espírito Santo, ação do Senhor, poderosa do Senhor, do Pai, da palavra que se refere aqui, do Filho que diz, eu sou a videira verdadeira, e a ação do Espírito Santo, que é aquele que cuida de nós. A igreja está guardada, a igreja está protegida. Então, existem aqueles que anunciam a apóstata, que pregam tudo aquilo que eles, contra o que eles pregaram um dia, mas existe uma igreja que tem uma palavra viva e verdadeira, e você faz parte dela, você faz parte dessa igreja. Por isso, não se deixe iludir. Porque quando a mensagem é sempre para a igreja. Não existe mensagem contra o apóstolo fora da igreja, porque ele já não pertence mais. O anúncio é no corpo. É do corpo é que o Senhor está agindo. É se manter no corpo, se manter firme, vigilante, preservando a palavra de Deus, preservando a bênção do Espírito Santo. Com isso, nós somos cada dia fortalecidos, prontos para qualquer combate. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas quer dizer que a igreja infiel sai da igreja fiel? Sai da igreja fiel, necessariamente. Por isso que a carta é endereçada às igrejas. Nós vemos que existem igrejas que estão nas cartas, você percebe. Quando o Senhor faz uma menção honrosa para a igreja, outro momento, naquela mesma igreja, ele já faz o que ele tem contra essa igreja. Ou seja, dentro do meio da igreja é que saem os apóstolos. Será que eu seria um apóstolo? Não, você não vai pensar isso. Você vai se manter fiel. Você só voluntariamente, aqueles que querem se apostatar, esse sim. Mas o nosso voluntariado é para servir o Senhor nessa obra. E fazendo isso, vamos estar firmes e naquele dia, chegou aquele dia. Agora chegou aquele dia, que coisa boa, hein? Não se preocupe com mais nada, porque nós estamos na glória com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que sirva de orientação para esse trabalho, que é o trabalho maravilhoso que o Senhor tem nos dado, do entendimento da doutrina no meio dos jovens. A paz do Senhor Jesus.